Olá, pessoal. Gilbert Martins aqui com você. Tudo que eu vou tentar passar para você e comentar com você, trabalhadora e trabalhador, aqui, agora, nesse curto vídeo, é público. Nada que eu disser aqui, absolutamente nada, é criado da cabeça do imaginário esquerdopata do Gilbert. A família Bolsonaro, ela sempre teve um grande objetivo na vida, que era enriquecer com a política. O Bolsonaro, quando saiu do exército, ele foi defenestrado, ele foi eleito vereador no final da década de 80, no Rio de Janeiro. Ele ficou pouco tempo como vereador, eu acredito que anos, de 89 a 91, uma coisa assim. Se lançou a deputado federal pelo Rio e foi eleito em 91, se não me engano, 91. E ficou até agora, 2019, quando ele assumiu a presidência da República. O objetivo dele era enriquecer a ele e os filhos com a política. É tanto que ele colocou todos os filhos homens na política. O Carlos entrou como vereador do Rio, tinha 17 anos de idade, todo mundo conhece essa história. Ele adorava ficar jogando, como todo jovem, né, em casa. Todo jovem não, porque tem milhões de jovens que não tem tempo para isso, né? Tem que sair ou para estudar ou para trabalhar. Mas muitos jovens ficam em casa jogando, ele ficava em casa jogando sem fazer nada. Quando foi eleito, tinha, se não me engano, 17 anos. A mãe é que cuidava de tudo, enquanto ele ficava lá no gabinete dele jogando. Agora tem o último, né, que é o Renan, que foi eleito vereador lá em Santa Catarina. O Eduardo é deputado federal por São Paulo e o Flávio Bolsonaro, senador. Ele já era deputado estadual no Rio, senador pelo Rio de Janeiro. O objetivo deles é enriquecer. Enriquecer. Só que tem um segundo objetivo. Dentro desse esforço de ficar rico, eles se envolveram com o que há de mais barra pesada da política e do crime organizado no Rio de Janeiro, se a gente considerar que os milicianos, de alguma forma, é crime organizado. Na opinião de especialistas, é sim, são assassinos de aluguel que controlam grandes áreas nas comunidades pobres do Rio de Janeiro e fazem justiça com as próprias mãos. Então eles tiveram que se aproximar desses grupos, é tanto, isso também é público. Muitos foram condecorados. O Bolsonaro e o próprio Flávio já fizeram várias declarações públicas elogiando a milícia no Rio e no Brasil todo. Pelo menos do Rio e da Bahia, tem vídeos aí do Bolsonaro elogiando. Esses caras, dentro da política, chegaram à presidência da República e levaram para dentro do Estado brasileiro, a nível federal, todas as ideias criminosas, o esquema de rachadinha e o lobby armamentista. Toda essa questão do lobby armamentista entrou no Estado brasileiro para valer quando o Bolsonaro foi eleito presidente da República. Vou mostrar duas matérias. Primeiro, do lobby do Eduardo Bolsonaro. Isso aqui é uma matéria lá no Brasil de Fato, desculpa, no Brasil 247. É uma matéria de 18 de dezembro de 2020. É o final do segundo ano do governo do pai dele. Ação lobista de Eduardo Bolsonaro abre o Brasil para a produção de empresa de armas dos Estados Unidos em parceria com o Exército. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, hoje ex-presidente, atuou como lobista e fez com que o Exército Brasileiro aprovasse plano de nacionalizar armas da Sig Sauer na indústria de armas estatal Imbel. Eu vou mostrar outra matéria dessa época para você. Deixa eu colocar aqui rapidamente. Olha isso aqui. Essa matéria aqui está lá na Fórum. A outra estava no 247. Essa aqui está na Fórum. Lobista de armamentos. Eduardo Bolsonaro pressiona Exército para parceria com empresa bélica. Deputado é visto no mercado como garoto propaganda da suíço-americana Sig Sauer, que deverá fechar uma parceria com o Exército nos próximos dias. É uma matéria do dia 9 de junho de 2020. Repito, que está lá no site da Fórum. Eu vou mostrar para vocês outra matéria, agora no Brasil de Fato. Aí a gente chega na matéria atual, na notícia atual. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Após
Após mais de 40 decretos de Bolsonaro, brasileiros compram 1.300 armas por dia. Para o Instituto Sou da Paz, a mão que assina os decretos, que facilita o acesso, é a mesma que aperta o gatilho. Essa foto aqui, que ilustra a matéria, ele olhando armas com o pessoal do Exército, e principalmente da Polícia Rodoviária Federal, mostra bem quem é o Bolsonaro. Nesse momento aí, ele era presidente da República. Olha o poder dessas armas, né? Aí eu quero mostrar um pouquinho da matéria, que é uma matéria muito boa. Eu vou só mostrar um pouco. Desde que chegou ao poder em 19, Bolsonaro editou mais de 40 decretos para facilitar o acesso da população civil às armas, escancarando um mercado que registra média de cerca de 1.300 armas compradas por brasileiros por dia. O relatório é do Instituto Sou da Paz. Os decretos estão aqui no final. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Está aqui os decretos. Confira os atos do governo Bolsonaro que abriram a porteira para as armas e munições. Está tudo aqui, decretos e portarias. A maioria absoluta são decretos, mas tem muitas portarias. A partir daqui é portaria. Portaria. Então, decretos e portarias, são mais de 40, que liberaram cerca de 1.300 armas por dia a civis no Brasil. Aqui tem alguns pontos que eu quero destacar para vocês. Olha isso aqui. Em 2018, um ano antes de Bolsonaro ser eleito, havia 350 mil armas registradas em nome de colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs. Número que passou para 1 milhão em julho de 2022. Então, antes de Bolsonaro, em 2018, tinha 350 mil armas registradas das mãos dos CACs. Um ano depois, passou a mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Né? Um ano não, em 2022. Ou seja, triplicou. A Taurus, principal fabricante de armas do Brasil, teve lucro líquido de 307 milhões de reais só em 2018. Em 2021, lucrou 1,3 bilhão, um aumento de 323%. Pelos decretos do governo Bolsonaro, o uso dessas armas deveria se restringir a clubes fechados de tiro, que por sua vez se multiplicam para o prazer dos bolsonaristas. Mas o problema é que muitas delas estão indo parar nas mãos de criminosos, numa ameaça crescente às famílias do país. Aqui, ele mostra as tragédias familiares, os decretos, as armas e as tragédias familiares. Aí ele fala, por exemplo, na noite do dia 8 de agosto, um menino de 8 anos, que brincava com a arma deixada pelo cunhado no banco de trás do carro, acertou um tiro acidental e matou o dono da arma, em Jacareí, interior de São Paulo. O homem que havia parado para pegar uma outra criança de 5 anos tinha licença de CAC, a arma estava carregada com 12 projéteis. Em maio, uma criança de 4 anos levou uma arma para a escola, no Capão Redondo, na zona sul da capital paulista. Segundo a polícia, a arma era do pai da criança e foi apreendida. A história não teve um grave desfecho, porque a professora percebeu o momento em que a arma foi retirada da mochila e colocada em cima da mesa para mostrar ao amigo. No final de maio, em Formosa, Goiás, um menino de 11 anos morreu, atingido por um disparo acidental pelo próprio pai, dentro da casa da família. Em 24 de agosto, um homem de 28 anos foi preso e confessou ter atirado contra parentes. Os tiros atingiram um bebê de apenas 11 meses que morreu e outros 4 familiares, 3 deles adolescentes. Então, é uma violência atrás da outra. Fiel atira em fiel em igreja evangélica. Vocês viram isso lá no Goiás. Em Foz do Iguaçu, o Marcelo Arruda foi assassinado durante as comemorações do aniversário dele de 50 anos. Né? Então, é uma matéria muito interessante. Né? Muito interessante. E aqui, só para terminar, olha aqui, pelos cálculos do Instituto Sou da Paz, todas as medidas do governo de Jair Bolsonaro, tem as medidas aqui embaixo, eu já mostrei, permitiram que cidadãos comuns possuam armas que antes eram restritas às polícias. Né? Essas mudanças foram feitas na canetada, sem passar pelo Congresso Nacional e sem nenhum debate com a sociedade. Como resultado, hoje são mais de 1.000 novos registros diários de armas para civis e mais de 855 milhões de munições foram vendidas nos últimos 3 anos e meio. A cada dia são mais de 1.300 novas armas compradas por civis. Muitas delas já foram desviadas e pararam nas mãos do crime, afirma o Instituto Sou da Paz. Então, por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Para mostrar que, na delação, o Mauro Cid afirmou que o Eduardo Bolsonaro era um dos mais entusiastas do golpe. Era um dos caras mais radicais, ele e a Michelle. Ele vivia pedindo para o pai dar o golpe.
assumir o golpe. Tá certo? Mas não era só isso. O Eduardo Bolsonaro, segundo o Cid, disse que ia chamar, o Eduardo Bolsonaro ia chamar os CACs para ajudar no golpe. Tá aqui a matéria. Aí a gente encerra o vídeo. Eduardo Bolsonaro tinha tropa civil, vocês estão vendo aí, de CACs para ajudar no golpe, disse Cid em delação. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de Jorge Bolsonaro, revelou em delação premiada que o grupo mais radical ouvido pelo ex-presidente defendia o uso dos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os CACs, como uma tropa civil em caso de um golpe de Estado. A informação foi apresentada por Cid em um de seus depoimentos à Polícia Federal. Segundo Cid, o deputado federal Eduardo Bolsonaro tinha mais contato com os CACs e por isso caberia a ele convocá-los. Os radicais eram favoráveis à criação de um braço armado e pressionavam Bolsonaro para assinar um decreto instaurando o estado de sítio do país. O grupo de radicais citado pelo militar incluía Onyx Lorenzoni, Jorge Seife, Gilson Machado, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro, General Mário Fernandes e Michele Bolsonaro, que, segundo o Cid, instigava o ex-presidente a dar o golpe de Estado. O Eduardo Bolsonaro chegou a convocar os CACs. Isso também é público. Está aqui, ó. Isso aqui é uma postagem do Eduardo Bolsonaro no X. Aqui, ó. Você comprou arma legal? Tem clube de tiro ou frequenta algum? Então você tem que se transformar num voluntário de Bolsonaro. Peça ao seu candidato a deputado federal adesivos e santinhos do presidente e distribua. Essa é a postagem do Eduardo Bolsonaro, convocando os CACs a se voluntariarem ao lado do ex-presidente Bolsonaro. E aqui, na época, o presidente Bolsonaro, numa notícia onde o Lula está criticando, né, a quantidade de armas nas mãos de civis. E o Lula teria dito, segundo a CNN, não vou liberar decreto para comprar armas, que é durante a campanha de 2022. Então tá aí, Eduardo Bolsonaro tinha tropa civil de CACs para ajudar no golpe, disse Cid em delação. Gravíssimo. Gravíssimo. Aí eu me pergunto, e a gente finaliza, por que o Eduardo Bolsonaro não foi incluído nessa denúncia de 33, 34 atos golpistas, entre eles o pai dele? Por que o Eduardo Bolsonaro não foi incluso nessa lista? Qual é o medo da justiça? Qual é o medo do Moraes? Qual é o medo da PGR, do Paulo Gonet? Comente, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.